chamando aqui os meus amigos aqui da diretoria, Marcos Amaral e o Paulo, né, que estão coletando as perguntas que estão chegando. E, mais uma vez, obrigada. Né? Nós tivemos, então, um cenário, uma visão ampla e a atuação específica, né, da ANP para esses próximos anos. Muito obrigada. E eu acho que nós cumprimos assim o nosso papel de passar para o associado essas informações muito caras a todos nós. Né? Então, a primeira pergunta, não sei quem vai falar, Amaral? Um comentário e uma pergunta, né? No caso, dirigido à Magda, tá? Então, apesar de a gente ver com entusiasmo, né, a possibilidade do mercado voltar, eu gostaria de fazer o papel do diabo aí, né, ou do advogado dele, e dizer o seguinte, né, eu olho hoje, ou leio as notícias, né, a respeito do mercado americano, tá? O mercado americano está muito ruim, eles estão botando taxas muito altas, tá? Ele está participando numa guerra cambial aí muito, muito forte, tá? Como todos nós conhecemos, tá? E provavelmente eles vão anunciar por esses dias que a taxa de desemprego dos Estados Unidos acho que deve ser uma das piores nos últimos 80 anos, tá? Levando em consideração também, tá, que nós sabemos que toda a parte de exploração, ou melhor, parte da exploração dos Estados Unidos vem dos tide sands, vem do shale, que é um custo muito alto. E eu tenho a notícia que a grande maioria dessa exploração é bancada por bancos e tudo está sendo jogado na bolsa lá de Nova York, tá? E que esse negócio está dando prejuízo, está dando prejuízo, está dando prejuízo. Então, assim como em 2008 nós tivemos lá o subprime, que alguns bancos quebraram naquela época, não dá para se falar que banco não perde dinheiro, porque banco perde dinheiro, porque banco quebrou naquela época, tá? Como você vê esse cenário, né, para o petróleo, visto que também a Eliane colocou que houve uma retração do mercado de 10%, eu acho baixa ainda, né, porque se a taxa de desemprego dos Estados Unidos for tão alta como estão esperando, a economia está mais ou menos parada, né? Então, qual é a sua visão com relação a essa nossa dependência do mercado americano como o grande impulsionador da economia mundial? Bom, primeiro nós temos 3 grandes produtores de petróleo no mundo, né? Nós temos os Estados Unidos, a Arábia Saudita e a Rússia, né? Depois deles, aí produzindo da ordem de 10 até quase 15 milhões de barris por dia, o segundo colocado já está abaixo de 5. Isso significa que se os Estados Unidos tiverem uma retração, né, na verdade, eles vão ajudar a equilibrar a oferta e a demanda nesse momento de pandemia. Agora, especificamente falando do mercado americano, né, o americano é absolutamente liberal e extremamente pragmático. Né? Para ele, se a empresa for eficiente, ela fica, se ela não for, ela quebra. Eles não têm nenhuma pena de deixar a empresa quebrar, né? As empresas quebram e ressurgem aos borbotões no mercado americano. Quando meia dúzia de empresas quebram, outras, mais do que meia dúzia, ressurgem. E, nesse momento, o que a gente está vendo é que a possibilidade de buscar dinheiro na Bolsa é uma possibilidade de socorrer seu caixa. Obviamente, os bancos só vão emprestar dinheiro para aquelas empresas onde eles enxergarem um potencial de resiliência suficiente para que elas persistam e ultrapassem esse momento de dificuldade, vamos dizer assim, dimensionando o seu caixa da melhor forma possível. Não sendo assim, elas vão quebrar. Né? Então, uma coisa interessante que apareceu no mês de abril, que eu jamais pensei que eu fosse ver sendo discutida no mercado americano, foi o regulador do Texas, né, levando para a mesa de reunião do board da diretoria do órgão regulador uma possibilidade de cortar 20% da produção de todas as empresas operantes no Texas em prol do ajuste da oferta e da demanda. Né? Obviamente que isso era forte demais para o mindset americano,
não passou, mas vocês vejam que o esforço em prol do equilíbrio oferta e demanda é um esforço de todos, né? Dos americanos, dos bancos, do Oriente Médio, da Rússia e até do Brasil, da Noruega, etc. Né? Então, não acredito que banco americano vai emprestar dinheiro para a empresa que tem a possibilidade de quebrar, não. Acho que elas estão sendo vistas mais como aquelas empresas que podem ultrapassar a crise se tiverem algum fôlego de um caixa um pouquinho mais bem dimensionado. É dessa forma que eu estou vendo, e acredito que o mercado já está reagindo, quer dizer, quando você olha a contagem de sondas trabalhando nos Estados Unidos, você já vê um decréscimo grande, né? É isso que se reflete em perda de emprego, né? Porque, na verdade, a atividade de perfuração, quando ela cai, ela carrega com ela um bocado de empregos. A atividade de perfuração terrestre é muito geradora de emprego, é muito geradora de renda, e vamos dizer, acredito que seja por aí. Mais um auxílio ao caixa das empresas mais sólidas do que propriamente apostar em empresas que não têm condição e formar uma bolha. Mas desculpa, Magda, é que tem que lembrar, Magda, que hoje existe uma taxa de empréstimo, igual tem aqui no Brasil, né, entre os bancos, e essa taxa, a notícia que eu tenho é que ela está entre 5% e 6%, nunca teve tão alto nos Estados Unidos. Então, está faltando liquidez. Né? O risco está aumentando significativamente. Tá bom. Se você também olhar, né, o preço da moeda, o dólar e o ouro, tá, você vê que no 11 de setembro lá daquele ano fatídico lá das torres, tá, foi na época que o ouro ficou com um preço exorbitante. Ele está no mesmo nível hoje, então o dólar está bastante desvalorizado. Quando você diz assim que o mercado ele é salutar, quem tem que quebrar, quebra, a gente não pode esquecer que existe milhões de dólares que já foram emprestados a companhias de petróleo que hoje estão com uma grande possibilidade de quebrarem. Se eles quebrarem, os bancos não receberão o dinheiro que foi emprestado. Quando eu falo que as coisas estão alavancadas na bolsa, tá? Significa que esses bancos têm coisas a receberem que vão virar pó. E foi assim no subprime. O subprime foi passando. Num certo momento não tinha como bancar e os bancos acabaram arcando e quebrando. Então, é um risco muito alto hoje essa coisa, né, dos devedores que já estão devendo aos bancos. Não é aqueles que vão pegar dinheiro para sobreviverem, é aqueles que já estão devendo. Então, esse negócio aí, para mim, continua sendo um risco muito alto. O mercado americano é interessante, né? Porque, diferente de nós, o subsolo é de direito privado também, né? Então, aqui, por exemplo, o nosso subsolo é da União e as empresas têm o direito de ter seu petróleo a partir do ponto de medição fiscal. Lá não, lá o subsolo é privado, né? E isso gera uma questão muito interessante também, que é quando a empresa começa a ganhar dinheiro e a atividade começa a se movimentar muito, existe uma valorização imobiliária na terra. Né? Essa valorização imobiliária de tal ordem que, quando o shale começou a prosperar em alguns estados, né, houve uma migração de americanos para outros estados onde era mais barato comprar imóvel. Né? Essas coisas vão se acomodar, não tenha dúvida disso. O que está difícil de ver nesse momento é o petróleo voltar para os 65, 70 dólares. Né? Nesse momento, nós não estamos enxergando isso. Ou seja, como dizem por aí, estamos todos ficando mais pobres, né? E a indústria americana não vai escapar dessa, né? Pelo menos aí nesse ano, no segundo ou no terceiro ano. Quem sabe mais daqui a uns 5 essa coisa já esteja mais resolvida, mas isso é bola de cristal, né? Estaremos todos na indústria mais pobres em 2020 e 2021. Correto.
Uma pergunta para Eliane, fazendo um favor. Tá bom. Tá? Eliane, qual é a proporção de companhias nacionais e internacionais nas rodadas permanentes? Você tem uma ideia? Porque você citou aí que existe um cadastro que tem uma infinidade de companhias, que eu não lembro mais exatamente o número, tá? Tem um ouvinte aqui fazendo um favor. Tem 57 companhias inscritas, essa lista está pública no site da ANP. Eu não tenho essa proporção de cabeça, mas eu posso pesquisar aqui e mandar para vocês. A relação de todas as companhias que já tiveram registro aprovado para oferta permanente, essas informações são públicas e estão disponíveis no site da ANP. Eu posso até tentar pesquisar aqui e falar para vocês. Tá bom. Tá. Paulo, só alguma coisa? Bom, outra pergunta. A Magda falou a respeito da Bacia dos Parecis aí, que houve uma perfuração de um poço e houve um resultado, tá? Uma pessoa que pergunta para a ANP, no caso, qual é a previsão de investimento por parte da ANP, se vai haver mais investimentos ou se serão colocados blocos em algum bid nessas áreas. Em relação às bacias de Nova Fronteira, tem um decreto que foi publicado, se eu não estou enganado, em 2018, talvez, em que permite que a ANP coloque em oferta todos os blocos de todas as bacias terrestres na oferta permanente, independentemente de terem sido ofertados ou não em rodadas anteriores. Então, de acordo com esse decreto, nós podemos colocar, por exemplo, a Bacia do Paraná inteira, a Bacia dos Parecis inteira, a Bacia do São Francisco inteira. Então, todas as bacias sedimentares, elas estão aptas para entrarem na oferta permanente. O que depende? Depende da gente estudar essas áreas, identificar um potencial petrolífero para selecionar áreas mais atrativas para colocar nas licitações. Depende também da manifestação dos órgãos ambientais e de seguir todo o processo, todo o rito de aprovação. Essas bacias têm um potencial que realmente precisa ser investigado. A gente fez um árduo trabalho durante o plano plurianual. Na época, eu era superintendente de definição de blocos, e esse programa perdurou aí por 10 anos. Nós investimos mais ou menos R$1,5 bilhão na aquisição de dados geológicos e geofísicos. Esses dados são todos públicos. É um dos maiores acervos de dados recentes, dados sísmicos bidimensionais do país. Nós fizemos grandes levantamentos na Bacia do Paraná, na Bacia dos Parecis, Bacia de São Francisco, Parnaíba. E essas bacias têm um potencial. Haja vista, por exemplo, a Bacia do Parnaíba. Quando eu entrei na ANP, há quase 15 anos, a Bacia do Parnaíba ela praticamente não existia, ela era estigmatizada, que era uma bacia que não tinha espessura suficiente, que ela não tinha geração, que ela não tinha capacidade de ter um sistema petrolífero ativo. E hoje a Bacia do Parnaíba é um polo importante de produção de gás. Eu acho que atualmente deve ter uns 10 campos produzindo gás nessa bacia. A Bacia do Parnaíba já responde aí, dependendo, né, porque é sazonal, entre 5% e 10% da produção de gás do país, e esse modelo ele pode se replicar em outras bacias sedimentares. A gente tem modelos de acumulações muito parecidos na Bacia do Paraná, por exemplo. Fizemos estudo na Bacia dos Parecis, que a gente identificou o poço que a Magda mencionou. Nós perfuramos um poço, era um poço estratigráfico, foi perfurado num baixo estrutural, e nós constatamos 300 metros em que recorrente indícios de gás, né, que foram os poços que foram perfurados em parceria com a Petrobras. Então, essas bacias, elas têm um potencial e elas precisam ser investigadas, e elas podem sim ser atrativas e podem sim ser rentáveis, como é um caso de sucesso a Bacia do Parnaíba. Eu não tenho dúvida que replicar esse modelo de sucesso da Bacia do Parnaíba em outras bacias vai ser fundamental para o país, para colocar essas bacias no jogo e para ajudar também a gente a conhecer o potencial geológico brasileiro. Eu estou continuando lendo as perguntas aqui. Tem algum comentário aí, Paulo? Você quer fazer alguma pergunta? Se você continuar perguntando, você vai perguntar tudo o que eu tinha anotado aqui. Você já pegou dois dos meus temas, está ótimo. Nós estamos em sintonia. Segue. Eliane, um comentário rápido que eu acho que vale a pena nesse tempo que a gente fica televisão, abre o jornal, só se fala
outras coisas, ver da sua apresentação que nosso órgão regulador, a ANP, está sendo relativamente ágil aí, está tomando várias providências para facilitar digamos assim, a vida dos operadores, dando mais prazo, sendo mais relaxada nas exigências, vamos chamar burocrática, não é só isso, mas para generalizar. Isso foi muito bacana. Mas eu vou voltar àquelas 57 companhias, você mencionou que elas estão no site, mas a sua percepção, olhando a lista, assim, existe companhia ali que só está de olho no pré-sal, em água profunda, ou nós temos ali um universo, daí eu vou fazer a pergunta, porque veio para nós aqui de fora, você acha que dentro desse universo de companhias haveria a possibilidade de a gente voltar para as bacias paleozoicas e outras, eventualmente interessadas na margem equatorial? Com certeza, com certeza. Assim, o legal desse processo é exatamente isso, né? Porque todas as áreas que a gente não conseguiu leiloar em um determinado momento, seja por qual o motivo, ou por aquele momento a situação econômica, ou o preço do barril, ou alguma coisa não era atrativo, essas áreas voltam e elas podem ter uma reconfiguração diferente. Então, se você olhar, a gente tem bloco em águas profundas e ultraprofundas, na Bacia de Santos, na Bacia de Campos, a gente tem bloco na Franja do Pré-Sal, a gente tem blocos em águas rasas na Bacia de Santos, ali em torno do Campo de Baúna, a gente tem áreas na Bacia de Santa Lagoas, águas profundas, inclusive 2 blocos foram arrematados no primeiro ciclo da oferta permanente pela Exxon. Temos blocos na margem equatorial e temos blocos em terra. Então, é um cardápio de 708 blocos que é muito farto e que atende o interesse de qualquer companhia petrolífera do país e do mundo, porque eu tenho todos os tipos de ativo agrupados num portfólio que atende todos os perfis de companhias. Tem os campos marginais, tem áreas em bacias maduras, os blocos menores, com pequenas oportunidades para as pequenas e médias empresas. Eu tenho blocos de risco exploratório nas bacias terrestres, eu tenho blocos de risco exploratório nas bacias marítimas. Então, independente das companhias que estão inscritas e das companhias que ainda vão se inscrever, o portfólio da oferta permanente, ele é um portfólio muito consistente, porque ele tem todos os perfis disponíveis e tem muitas oportunidades para serem vislumbradas pelas empresas. A gente viveu aí 3 anos de intensos leilões, né? Fizemos, acho que 6 ou 7 leilões nesses últimos 3 anos, de muito sucesso, e nesse ano teve uma interrupção por causa da pandemia, então a rodada 17 ela foi suspensa, ela foi prorrogada, provavelmente para o ano que vem, assim como a 7ª rodada do pré-sal, mas a oferta permanente não parou. E se a gente analisar o conjunto de blocos que tem disponíveis aí, atende o perfil das companhias, assim, tenho muita confiança que, havendo um novo ciclo de licitação, assim que alguma empresa manifestar interesse, eu tenho certeza que vai ser mais um ciclo muito bem sucedido pela qualidade dos ativos geológicos que o Brasil tem, e também pelas condições da oferta permanente. Ela tem uma facilidade de entrada, você se inscreve uma única vez, então a empresa que se inscreve hoje, ela está inscrita, digamos assim, para sempre, ela não vai precisar se inscrever de novo. Os bônus de assinatura para as bacias maduras é um bônus fixo e reduzido para facilitar o acesso. O critério de definir a empresa vencedora também é facilitado. Tem redução de royalties para algumas áreas. Então, é todo um conjunto que foi desenhado para tornar essas áreas mais atrativas. Então, eu tenho muita confiança que essas áreas vão despertar o interesse de muitas empresas, não só das pequenas, como das grandes empresas também. Eu queria fazer uma parte aqui na oferta permanente, se vocês me permitem. Tá? Até onde eu sabia, né, a Eliane vai me confirmar, né, nós temos o polígono do pré-sal abrangendo campos de água rasa. Né? Água rasa na Bacia de Campos, etc. Né? E temos o desinvestimento da Petrobras
e um interesse de uma das empresas que vierem adquirir esses ativos, não apenas de comprar as áreas da Petrobras, mas também de buscar upsides exploratórios em torno dos seus campos, né? E, nesse momento, então, a gente se depara com uma complicação que é o polígono do pré-sal obrigando a licitação via partilha de produção como nas áreas de upside exploratório de concessões maduras, antigas e já bastante deprimidas em termos de produção, né? Então, eu queria saber da Eliane, como é que está isso, né? Que já está mais do que recomendável que essas áreas sejam licitadas em concessão e não mais em partilha, né? Pelo menos os pequenos upsides exploratórios ou as áreas, vamos dizer assim, onde se possa fazer um tieback, um poço para produzir por tieback para uma plataforma existente ou alguma coisa assim. Você tem notícia para a gente, Eliane? Então, Magda, esse ponto assim, é um ponto muito importante que você tocou. Você vai lembrar disso. Em 2012, a Bacia de Campos atingiu o pico da produção. A Bacia de Campos, se eu não estou enganada, chegou a produzir 1,8 milhão de barris de petróleo por dia, né? Atingiu o pico em 2012, e de lá para cá entrou num declínio acentuado. Esse declínio decorrente da maturidade dos campos e também decorrente da ausência de licitações da agência, que ficou interrompido aí por 5 anos. Então, não teve reposição de áreas. Então, a Bacia de Campos, que já foi a maior produtora de petróleo do país, já respondeu aí por quase 2 milhões de barris de petróleo. Hoje em dia é coadjuvante, né? E a Bacia de Santos, o pré-sal, está dominando a produção de petróleo do país. Mas a Bacia de Santos, de Campos, tem um potencial ainda que não foi investigado, principalmente no pós-sal. Se a gente pegar um mapinha ali da bacia, tem esse conjunto de áreas que a Magda se refere em águas rasas, que precisa ser desenvolvido, que são acumulações menores e que são upsides exploratórios. E tem também a porção de águas profundas do pós-sal, que também não foi investigado na Bacia de Campos. E eu acredito que esse é um ponto do decreto que eu mencionei durante a minha apresentação, o decreto 10.320, que criou esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho ainda não foi formado, esse decreto foi publicado agora, se eu não estou enganado, em fevereiro ou março desse ano, e aí a gente entrou na pandemia e eu acho que o grupo não foi formado ainda. Mas eu acredito que esse assunto, ele deve entrar na pauta desse grupo de trabalho, porque é importante que essas pequenas acumulações de águas rasas, esses tiebacks, eles sejam desenvolvidos, principalmente na Bacia de Campos, onde a gente tem a maior infraestrutura do país, a gente está perto da costa, então é muito fácil pegar uma acumulação pequena, fazer um tieback e colocar isso para produzir, mas a gente precisa da área, a gente precisa ter a concessão. Então eu acho que discutir o regime que se aplica para determinado tipo de estrutura é uma matéria que precisa ser discutida, porque às vezes ficar preso, né, de repente no regime de partilha, a gente às vezes não consegue licitar, porque aí você vai ter um pedaço de um bloco em concessão, um pedaço do bloco em partilha. Essa convivência de dois regimes, ela é um pouco mais complexa, então isso dificulta um pouco. Então eu acho que esse tema vai entrar em discussão no âmbito desse grupo de trabalho, e vamos ver o que acontece aí no futuro. Por enquanto nada mudou, mas eu acho que esse assunto vai entrar na pauta, porque isso é importante para a Bacia de Campos, é importante para o estado do Rio de Janeiro, né, sem dúvida. Muito bom. Silvia, queria prestigiar aqui uma pergunta do Fernando Mancini, um dos nossos ouvintes, e é para o Amaral. Tá? Pergunta é para a BGT. Existe interesse da BGT expandir seus eventos e cursos para o resto do país, já que tudo se concentra no Rio de Janeiro? Amaral. Amaral, seu microfone está desligado. Sim, correto. Temos interesse. Gostaria, por favor, né, que entrasse em contato através do nosso e-mail, que vocês podem observar na página, tá? Fazendo propostas, né, de realizações conjuntas, tá?
analisaremos e temos interesse em trabalhar com qualquer parte do país, né? A gente está sempre buscando coisas aqui no Rio de Janeiro, devido às proximidades, mas, né, como estamos vendo aqui hoje nesse webinar, tá? Hoje em dia não existe mais fronteira, né, da gente estar em contato direto, tá? Então, por favor, enviem propostas, não só o Fernando, como qualquer outra pessoa, e nós analisaremos. Obrigado. Só acrescentando aqui, o Amaral, inclusive, essa aí é uma proposição que o Amaral tinha alguns cursos, né, Amaral, já propondo para cursos online, porque reduz custo, né, e tudo mais, e a questão do roadmap, do roadshow de inteligência artificial que o Amaral está prevendo também. É uma coisa que pode ser levada a outros campos, né, e aí tem esse ajuste aí de custo, economicidade, mas, de qualquer maneira, o online está nos mostrando que a gente pode fazer muita coisa, né? Correto. Okay. Né? Nós temos a nossa carteira de cursos, tá? E que vocês podem observar lá na nossa página. No entanto, nessa carteira não está contemplado ainda a parte da parte de inteligência artificial, tá? Por quê? Apesar de parecer ser mais barato fazer via internet, tem uma infraestrutura, um custo aí, então essa campanha que nós estamos fazendo hoje de comemoração ao Dia do Geólogo, associado a, por favor, contribuam com a IBGP, nosso caixa está precisando receber um reforço, como você já colocou anteriormente, as companhias estão diminuindo os investimentos, então nós precisamos da ajuda dos particulares, e tendo isso aí, a gente vai poder dar uma melhorada na carteira, principalmente nessa área de IA. Então, a ideia na área de IA por exemplo, foi falado para vocês que existe lá o prêmio que a a APG faz lá aquela área que ela dá para as pessoas acabam colocando uma locação em cima, tá? Nós gostaríamos de, por exemplo, cada companhia enviaria seus funcionários para fazer o curso de caracterização de perfis, por exemplo, em perfis. Tá? Então, vamos fazer a correlação das eletrofaces. Isso a gente gostaria de fazer utilizando IA. Tá? É um curso fácil de montar, tá? Só que hoje nós necessitamos de recursos, né, para poder implementar esse tipo de atividade. Então, agradeceríamos muito aí, né, a contribuição das pessoas que se associassem e contribuíssem. É isso. Ok. Eu tenho uma pergunta, eu não sei uma pergunta importante aqui que eu gostaria de passar para a Magda, com essa visão de energia aí da Fundação Getúlio Vargas, é que nós vimos um crescente de outras energias entrando no mercado com visão futuro. Com a redução tão baixa, com a redução do custo do petróleo, praticamente isso aí se torna mais... Qual é a visão da Fundação em relação a isso? Sabemos que temos uma demanda grande de energia, vai continuar havendo. Como as alternativas entram ou como adicionais ainda? Há uma ameaça? Há um benefício? Qual é o cenário que você vê? Bom, primeiro eu quero deixar claro que as opiniões que eu dou são minhas, né? Eu não estou falando em nome da Fundação Getúlio Vargas, eu estou falando em meu nome, isso é importante. Então, a Fundação Getúlio Vargas ela permite uma pluralidade de opiniões no seu corpo técnico, e é isso que faz a força da Fundação, né? A Fundação pretende ser um think tank, ela é um dos maiores think tanks do mundo, e ela só é isso porque ela consegue agregar uma diversidade de opiniões muito grande e gerar debate e gerar discussão em prol da disseminação do conhecimento. Então, em função disso, esclarecendo essa parte, eu vou dizer o que eu penso disso, tá certo? Há pouco tempo, eu estava fazendo uma pesquisa sobre energia solar e eólica nos Estados Unidos,
e encontrei notícias de que a geração solar já consegue competir em termos de um determinado projeto piloto com um gerador de energia elétrica abastecido por gás em ciclo combinado. O que é o ciclo combinado? É a melhor utilização possível dessa energia a gás. Então, você imagina que se eu tenho uma solar que já começa a ser competitiva em relação ao combustível fóssil, nós vamos estar aí realmente como vamos dizer assim, uma situação de fato, botando uma cunha na participação da solar como geradora de energia no mundo. A eólica, da mesma forma, nós já temos hoje no Brasil, em termos de geração de energia primária, 8% de eólica, é a mesma quantidade de geração de energia produzida pelo gás natural, é uma questão extremamente relevante, e nós estamos, então, numa situação onde, com o Covid-19, o consumo de combustível fóssil reduziu, mas a geração eólica, por exemplo, conseguiu ocupar um espaço de garantia, contribuindo com a inércia do sistema, ou seja, aquela energia a gás na base que a gente achou que era essencial, se mostrou um pouco menos essencial durante esse momento de Covid-19. Como esse é um momento ímpar, né, como esse é um momento, vamos dizer assim, atípico, nós vamos precisar olhar isso com mais calma. Mas estamos, sim, numa transição energética, ninguém tem dúvida disso. E aqui eu vou lembrar vocês o seguinte: quando a gente vai para um veículo elétrico, por exemplo, nós estamos dando um passo na direção de uma inserção tecnológica extremamente importante, porque vocês imaginam que toda a dificuldade de um automóvel, por exemplo, é garantir um transporte de pessoas num determinado recipiente que tem um motor a combustão interna, gerando uma quantidade absurda de calor e dissipando uma quantidade absurda de calor. Então, se a gente deixa de precisar botar uma máquina dessa, a combustão interna, dentro de um automóvel, todo o sistema do automóvel se simplifica de uma maneira absurda. Né? Então, eu não tenho dúvida que nós estamos rumando para isso. Né? A Eliane mesmo, em 2006, se eu não estiver enganada, num treinamento nos Estados Unidos, dirigiu um carro híbrido, né? E a gente ficava impressionada que parecia que o carro tinha morrido, não tinha barulho algum. Né? E esse é o híbrido, né? Garantindo um consumo muito menor de energia, que dirá o elétrico, que sequer tem um motor a combustão interna dentro do veículo. Né? Enfim, a energia, a eólica e a solar estão batendo na nossa porta cada vez mais. Eu acho que esse processo me parece irreversível. Né? Agora, como eu disse, até que a gente tenha um ponto de disrupção, né, ainda vai demorar um pouquinho, e desmobilizar todo o consumo de energia via combustível fóssil ainda deve demorar aí algumas décadas. Ótimo, excelente. Ok, gente, nós estamos próximos ao final, mas, Amaral, mais alguma pergunta aí para a Eliane, que eu sei que tem? E quem, por acaso, ficar sem respostas, a gente pode enviar as respostas, mas as palestras foram muito elucidativas e a gente conseguiu ter muita notícia, uma visão muito clara do que está acontecendo aqui e o que está para acontecer aí com a ANP. Amaral, Paulo? Vamos fazer a última pergunta, Paulo? Eu faria, é uma pergunta que eu vou dirigir à Eliane, mas conecta com um comentário da Magda em relação a ter se parado de fazer investimentos na exploração pura de nova fronteira no Brasil, não se faz mais sísmica. A Eliane
falou muito bem sobre isso, né? Aquele enorme banco de dados que foi montado, criado nesses 10 anos que isso aconteceu, e eu acho isso muito importante. Aí eu li em algum lugar que haveria um estudo, uma discussão de que o dinheiro de P&D, de pesquisa e desenvolvimento, eventualmente poderia voltar para as operadoras, para elas poderem usar nas suas, de alguma forma, nesse período pós-Covid. Essa seria uma das formas ou a ideia é outra, diferente disso? 1%, né? Eliane está precisando ligar o microfone. Desculpa. O que está sendo discutido agora é destinar uma parcela pequena dos recursos que as empresas possuem para o enfrentamento da emergência de saúde pública, que as empresas possam comprar kits ou comprar respiradores, ou algum tipo de apoio, por exemplo, para as comunidades onde a indústria atua, por exemplo, Campos do Goyatacazes, Macaé, todas essas comunidades, os trabalhadores dessas petroleiras, eles atuam nessas regiões, né, porque tem embarque e desembarque, porque tem base de empresas. Então, seria uma forma de apoiar o combate à pandemia, não necessariamente a questão dos estudos geológicos, né. A questão dos estudos geológicos eu acho importante, mas em 2017 foi publicada uma nova resolução do CNPE, 17 de 2017, que trouxe algumas diretrizes para a exploração e produção de petróleo no país. E uma das questões que foi abordada nessa resolução foi que, naquele momento, a diretriz era muito mais para fazer um reestudo e uma reavaliação dos dados do que a aquisição propriamente dita. Mas eu acho que isso pode voltar a qualquer momento, é uma ferramenta importante de aumentar o conhecimento geológico, então, de repente, algum tipo de construção, alguma parceria, como a gente também já fez no passado, como foi o caso dos poços estratigráficos, isso pode ser levantado e pode ser discutido, e eu acho que vai ser muito bem-vindo. Eu posso fazer uma parte aqui, gente? Pode. Posso? Há tempo? Então, deixa eu falar para vocês sobre o Plano Plurianual de Geologia e Geofísica da ANP, porque eu acho que foi um programa sensacional. Eliane teve à frente dele, com uma participação e uma contribuição, eu diria que absolutamente inestimável para o Brasil, né? Então, quando a gente começou a fazer o Plano Plurianual de Geologia e Geofísica, a gente entendia o seguinte: olha, a ANP tinha levantamento geoquímico, a ANP tinha levantamento magnético, gravimétrico, etc. Mas a gente dizia o seguinte: puxa, mas a indústria do petróleo, para produzir petróleo, precisa de sísmica e de poço. Como é que é isso? Como é que nós vamos fazer isso? Nesse momento, né, eu não sei se vocês lembram, a gente tinha o Roberto Breves Viana. Ele entrou na ANP como concursado aos 69 anos e meio e ia sair aos 70. E daí nós pedimos para o Roberto, por favor, você é um cara experiente, faça para a gente o primeiro termo de referência de aquisição sísmica em terra no Brasil. Foi dessa forma que foi feita. Dali para frente, essa coisa foi aperfeiçoada. Isso começou pela bacia do Parnaíba, não é à toa que essa bacia do Parnaíba foi a que mais recebeu investimento, né? O Plano Plurianual começou por ali, e começou por ali porque era a área de menor IDH do Brasil naquele momento. Essa coisa evoluiu, nós temos hoje levantamentos sísmicos espetaculares na bacia do Paraná. Eu não me canso de falar desse poço do Parecis, no Mato Grosso, porque descobrir gás no Mato Grosso seria alguma coisa, vamos dizer assim, disruptiva para o Brasil enquanto centro-oeste demandante de gás natural. E vocês vão ver que a Petrobras fez todas as cartas estratigráficas do Brasil até hoje, salvo a da bacia do Parecis, que foi feita pela ANP, sob o comando da Eliane Peterson.
Então, vocês veem que a ANP aí vem contribuindo para essa exploração das bacias interiores, e eu acho uma pena que esse trabalho seja descontinuado, e estou aqui dando meu voto para que a Eliane volte a coordenar esse tipo de trabalho, porque eu acho que é essencial para o Brasil. Magda, aí eu acho que está na hora, a gente pode agradecer aqui. Alguma coisa, Amaral? Posso continuar, Amaral? Tudo bem. Então, gente, muito obrigada. Eu acho que vamos aqui encerrar, agradecer agora as palestrantes, Magda, Eliane, muito parabéns aí pela atuação das duas ao frente dessa descobrir a geologia do Brasil pelas ações implementadas, né? Então, eu agradeço a vocês e agora eu vou chamar a diretoria para entrar, para a gente encerrar o evento. Muito obrigada, Magda, muito obrigada, Eliane. Obrigada pelo convite mais uma vez. Até a próxima. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Chamamos aqui agora... Isso. Então, antes da gente fechar com as palavras finais aí do Amaral, eu gostaria só de fazer um anúncio do próximo webinar. Nós vimos hoje como é que vai ser a exploração, como é que vai ser, como é que está o cenário, que nós vamos continuar com os BIDs, vamos continuar buscando alternativas para o investimento nas empresas, e a pergunta que se segue, que é uma da área que é normalmente muito afetada também, é o investimento de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de petróleo e gás no pós-Covid. E para o dia 17 de junho, às 17 horas, nós temos o Alfredo Renaud, da ANP, superintendente de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, uma pessoa que tem feito um trabalho sensacional na ANP, na área de desenvolvimento tecnológico, no incentivo de novas ideias, novas implementações. Então, você que está aqui, sabe que vamos continuar, aqui você tem a oportunidade, dia 17, de saber como vamos continuar investindo em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil, com as participações das verbas das empresas operadoras. Então, próximo slide. Eu queria agora, eu não sei se vocês estão em casa, eu não chamei, agradecer a todos. Em toda festa de geólogo, vocês sabem que não pode ter sem um brinde, né? Então, nós estamos aqui, eu chamo a um brinde a todos os geólogos do Brasil, os geólogos do petróleo. Sem vocês, é impossível as grandes descobertas, é um profissional que tem a visão bem diferente. Então, eu tenho um orgulho enorme da geologia, tenho um orgulho enorme dos geólogos. Parabéns pelo esse dia, muito bem celebrado. Parabéns aos nossos... Parabéns a todos. Parabéns a todos. Parabéns. Amaral? Sim. Estamos encerrando, então, esse webinar. Agradeço aí a participação de todos, agradeço os palestrantes. A BGP tem o orgulho, né, de todo ano realizar esse evento. Tá? E bom final de semana a todos. Até logo. Até logo. Tá. Até logo. Bom fim de semana. Um abraço a todos.